Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro Gêmeas. Espero que vocês tenham gostado do livro, certo? Mas não posso começar sem antes pedir o apoio de cada um de vocês. Então, por favor, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, certo? Isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? Então, juntos vamos dar as mãos e vamos fazer o canal crescer, certo? Dados os recados, vamos para o último capítulo do livro. Capítulo 46. O casamento de Vitor e Beatriz realizou-se sem nenhuma pompa. Diante das circunstâncias, os dois preferiram se casar apenas no cartório e não convidaram ninguém. Vitor ainda estava triste com a morte do pai, e Beatriz não queria se ver na difícil situação de ter que escolher a quem convidar, pois o pai não se sentiria à vontade na presença de Graziella e Suzane, e ela não pretendia desgostar Carminha. Após a conversa com Graziella, Carminha esperou até que Vitor e Beatriz comprassem um apartamento para voltar para casa com Nicolas. Renato estava sozinho, respondendo um processo criminal, e tornara-se um homem amargo e recluso, arrependido por ter se permitido envolver em tantos crimes que lhe roubaram a família. Quando a viu entrar com um carro em companhia de Nicolas, pensou que estivesse sonhando. Abraçou a mulher e o filho, pedindo repetidamente que o perdoassem. Para o menino não foi difícil. Preparado pela mãe, conseguiu lidar bem com o fato de ter sido adotado e com os erros do pai. Para Carminha, contudo, a reaproximação foi lenta e pontilhada de ressentimentos. Aos pouquinhos, porém, ela foi ficando mais senhora de si. Renato, ao contrário, tornara-se inseguro, temendo pela liberdade e pela família. Podia perder tudo, mas o que não poderia suportar era a ausência da mulher e dos filhos. E Beatriz? Ele chegou a perguntar. Dê-lhe tempo, respondeu Carminha com compreensão. Para ela é mais difícil, mas tenho certeza de que também vai perdoá-lo. O bebê de Beatriz nasceu poucos meses depois. Era um menino lindo e muito parecido com Vitor. A princípio, ela recusou-se a receber a visita do pai. Contudo, por insistência de Nicolas, acabou cedendo. Renato foi ver o neto, mas permaneceu quieto, falando pouco e evitando ficar a sós com a filha e o genro. Graziella também foi visitá-la, e Suzane aparecia várias vezes com Leandro para ver o sobrinho e afilhado. As duas estabeleceram uma forte amizade, estimando-se como verdadeiras irmãs. Como estão as coisas entre vocês? Indagou Beatriz a Suzane, enquanto trocava a fralda do neném. Muito bem. Já se decidiu? Estou pensando. Sabe, Beatriz, desde a última vez que conversamos, tenho sentido necessidade de conversar com René. O que vai lhe dizer? Está tudo aqui. Ela bateu com o dedo no coração e prosseguiu. Já me defini. Sério? E quem vai ser o Felizardo? Os rapazes entraram no quarto e Suzane não conseguiu responder. Vamos, meu bem, chamou Leandro. Fiquei de passar em casa de meu pai hoje. As duas se despediram e Suzane saiu acompanhando Leandro. Aquele seria um dia decisivo em sua vida. Não quer ir comigo? Sugeriu Leandro, que não queria se afastar de Suzane. Hoje não. Estou cansada e quero ir para a cama cedo. Meu pai tem reclamado que você não foi mais vê-lo. Acha que está zangada com ele. Besteira, Leandro. Diga a ele que irei na próxima semana. Está bem. Vou deixá-lo em casa então.
Depois que ele se foi, Suzane foi ter com Graziella, que já a esperava, sabendo o dilema que a acometia. Além de Beatriz, Graziella era a única que conhecia aquela parte de sua vida. E então, minha filha, já decidiu o que vai fazer? Vou dar um basta nessa situação. Nem René, nem Leandro merecem ser enganados. Você sabe que alguém vai sair ferido, não sabe? É o preço do envolvimento. Todos temos que saber perder. Muito bem. Faça o que for melhor para você. Suzane apanhou a chave do carro novo que Graziella lhe dera e desceu para a garagem, pensando se estaria fazendo a coisa certa. Havia telefonado e combinado um encontro com René, que mal conseguia conter a ansiedade. Quando chegou ao lugar marcado, René já a esperava com impaciência, consultando o relógio a todo instante. Vê-la saltar daquele carro elegante lhe causou uma certa insegurança, mas ele se aproximou e a puxou para si, beijando-a com ardor. Sentia sua falta, sussurrou ele, beijando os seus cabelos. Você nem sabe a felicidade que me causou quando recebi sua ligação. Entre no carro, pediu ela, e ele assentiu, sentando-se no banco do carona. Carro bacana, comentou ele, alisando o estofado e passando a mão pela perna de Suzane. Minha mãe me deu. René olhou para ela espantado. Sua mãe não morreu? Minha mãe adotiva morreu. Este carro, quem me deu foi minha mãe verdadeira. Eu sabia, exclamou ele. Quando encontrei aquela menina, sabia que só podia ser isso. Refere-se a Beatriz? Ele assentiu. Garota legal. Por onde é que anda? Está em casa com o bebê. Ele nasceu? Ela aqueceu com a cabeça. É menino ou menina? Menino. Enquanto guiava, Suzane foi contando a René sobre a sua adoção, omitindo apenas que conhecera os envolvidos no sequestro e no crime. Essa é uma história fantástica, comentou ele. Digna até de um filme. Ela chegou ao seu destino e parou o carro, puxando o freio de mão e olhando para ele. Estavam em frente à praia, e ela convidou. Quer descer um pouco? Saltaram e puseram-se a caminhar. René tentou segurar a sua mão, mas ela se esquivou. Você está distante, observou ele com cautela. Pensei que tivesse me procurado porque gostasse de mim. Eu gosto, mas não posso deixar Leandro. Por quê? Pelo que me contou, você agora é rica. Não precisa mais do dinheiro dele. Não se trata de dinheiro. Trata-se de quê? Leandro me ajudou quando eu mais precisei. É um amigo e tanto. Amizade não sustenta casamento de ninguém. Vai se casar com um homem só porque ele é seu amigo? Ela não respondeu. Pois então, case-se comigo. Sou seu amigo também. Você não está entendendo. Leandro é muito mais do que um amigo. Devo a ele tudo o que consegui. E a gratidão, então? Está presa a ele por gratidão? Se você pensa que vai ser feliz se casando com um homem só porque lhe é grata, então está perdida. É pior do que casar por amizade. A amizade pode evoluir para algo mais, mas a gratidão vai prender você pelo senso de dever. E o amor, onde é que fica? Leandro é uma pessoa muito especial. Meus sentimentos por ele são sinceros, e ele me ama de verdade. E eu, por acaso também não amo você? É diferente. Não
Não sei onde está a diferença. Você não sabe o que estou sofrendo ou a falta que você me faz. Lamento, René. Não queria que você sofresse por mim. Eu a amo. Por que não me dá uma chance? Não posso. Não pode porque cismou com o riquinho. Ele tem mais trato do que eu. É mais fino, mais elegante, mais educado, mais instruído, mais tudo. Mas eu amo você. E você não pode negar que me ama também. Do contrário, não estaria aqui. Vim esclarecer as coisas. Esclarecer o quê? Não posso me casar com você, René. Minha vida é ao lado de Leandro. Ele é o homem certo para mim. Porque ele é rico e tem berço, já sei. E você se sente envergonhada de ser vista com um cara grosseirão feito eu. Ela permaneceu calada. Tudo bem, Suzane. Eu não me importo. Amo tanto você que não me importo de ficar em segundo plano. Pode se casar com o riquinho, que eu não ligo de ser seu amante. René! Indignou-se ela, levando a mão ao coração. Você não sabe o que está dizendo. Estou desesperado. Soluçou ele, parando em frente a ela e segurando-a pelos ombros. Não há dia em que não pense em você. Sei que não é certo aceitar essa situação, mas se é a única maneira de ter você, tudo bem, eu concordo. Eu só não posso viver sem você. Ela se desvencilhou dele com rispidez e revidou com os olhos rasos de água. Não sei por quem você me toma, mas não é nada disso que está pensando. Nós já tivemos um caso enquanto eu namorava Leandro, só que agora vou me casar com ele e não pretendo ser-lhe infiel. Mas por quê? Não é o casamento que você quer? Um nome de respeito, uma vida em sociedade? Vai se casar com ele por interesse. Por que não posso ser seu amante? Você não está entendendo. Não queria lhe dizer para não magoá-lo, mas você me força a isso. Eu a forço a quê? Eu não amo você, René. É a Leandro que amo. René estacou mortificado. Não podia acreditar no que ouvia. Você o quê? Falou atônito. Amo Leandro. E amo com o coração, o sexo e tudo mais que você possa imaginar. No princípio fiquei com ele pelo dinheiro, mas eu não sou uma mulher venal e fui me afeiçoando a ele de verdade. Hoje, quando estou com ele, não penso em estar com mais ninguém. É com ele que quero viver. É com ele que sonho quando durmo. É nele que penso quando acordo. Quero ser a mulher dele, ter filhos com ele, estar sempre a seu lado. Porque é a ele que amo, René. Amo Leandro com toda a força do meu coração. Mas... balbuciou ele, confuso. Mas... e o que houve entre nós? Vai negar o que houve entre nós dois? O que houve entre nós foi uma loucura, uma inconsequência. Apaixonei-me por você, pelo seu jeito malandro e arrogante, pelo seu charme de homem viril e cativante. Mas não foi amor, não de verdade. Não pode ser. Ele começou a chorar. Pensei que você me amasse. Pensei que estivesse com aquele cara só pelo dinheiro, mas que fosse a mim que amasse. E você me ama. Não precisa fingir, Suzane. Eu sei que me ama. Mas você está certa. O que é que eu tenho para lhe oferecer agora? Nada. Quer se casar com o riquinho? Ser uma dama respeitável e imaculada sem amantes? Tudo bem. Eu aceito. Case-se e viva com ele até eu me formar e passar num concurso para juiz. Aí você vai ver. Estarei em condições de tirá-la de casa e lhe dar uma vida de princesa. Não se iluda, René. Não preciso de Leandro para ter uma vida de princesa. Minha mãe é uma mulher muito rica.
Está explicado então. Você voltou ao seu mundinho de gente rica e não quer se misturar com a miséria. Tudo bem, Suzane, eu já entendi. Você está tentando se fazer de coitadinho só para que eu me sinta culpada. Não é nada disso. Então pare de inventar pretextos. Tudo que você diz são desculpas que dá a si mesmo para não ter que aceitar o fato de que eu não o amo, mas sim a Leandro. Sei que é difícil a perda, mas é assim que vai ser. Por que você veio me procurar? Por que não me deixou com a minha ilusão? Para quê? Para você viver a sua vida pensando numa mulher que não o quer? Para que não seja feliz e me impeça de ser feliz também? Não vejo como poderia impedir a sua felicidade. Não quero você importunando Beatriz ou Vitor. Eles não têm nada a ver com a minha vida. Eu não a importunei. Queria apenas ter notícias suas. Sei disso. E não me agrada saber que você vive por aí cercando a minha irmã para ter notícias minhas. Além disso, gosto de você e não quero que sofra por minha causa. Você é um rapaz inteligente e muito decidido. Pode ir longe com seus projetos de vida. Pode conhecer uma moça de quem goste e que goste de você também. Não se prenda por mim. Mas eu a amo. Sei que o estou fazendo sofrer, mas depois você vai me agradecer. Tirar-lhe a ilusão é meio caminho para a liberdade. O resto só depende de você. Ele ficou parado, olhando para ela com um misto de mágoa e respeito. Estava sofrendo porque ela não correspondera à sua expectativa, mas admirava-a pela honestidade e a sabedoria. Você é uma grande mulher, e feliz é o homem que conquistou seu coração. Mas se um dia, quem sabe, o seu casamento com o riquinho não der certo, não hesite em me procurar. Eu ainda estarei esperando por você. Não diga isso. Estou falando sério. Posso estar com alguém, mas jamais amarei outra mulher como amei você. Não quero que espere por mim. Vou me casar com Leandro por amor e não tenho intenção de me separar. O mundo dá muitas voltas, não é mesmo? Se numa dessas você se desencontrar do playboy e esbarrar comigo, quero que se lembre do que estou lhe dizendo hoje. Jamais vou esquecer você. Ele se aproximou de Suzane e a beijou nos lábios, mas ela não se moveu. Adeus, minha querida. Você ainda vai ouvir falar de mim. Suzane precisou fazer um esforço para não chorar e perguntou com voz trêmula. Não quer que eu o leve de volta? Não. Prefiro ficar sozinho para me acostumar à sua ausência. Rodou nos calcanhares e foi caminhando pela praia, sem se voltar para trás. Os olhos turvos de tantas lágrimas que se insinuavam ao mesmo tempo. Depois daquela noite, não lhe restava outra alternativa senão esquecer. Dali a 3 meses, Suzane e Leandro se casaram numa cerimônia de fazer inveja a príncipes e a princesas. Toda a sociedade carioca estava presente, inclusive Carminha, Beatriz e Vitor. Apenas Renato não compareceu, o que era de se esperar. O escândalo também alcançara seu nome, e ele aguardava em liberdade o resultado do processo criminal que fora instaurado contra ele. Está feliz? Indagou Amélia ao filho na recepção de um clube famoso da elite. Muito. Também estou. Graças a Deus que tudo acabou bem. Graças a vocês também. Completou Graziella, aproximando-se dos dois. Não podia deixar de lhes dizer o quanto sou grata pelo que fizeram por mim e pela minha filha. Suzane é uma pessoa muito querida, disse Amélia, e vai fazer meu filho muito feliz. Ela não é linda? Perguntou ele, fitando Suzane embevecido.
Após cortarem o bolo e brindarem com champanhe, Leandro e Suzane seguiram para a lua de mel. Passariam a noite em um hotel, de onde partiriam no dia seguinte para Roma e depois Veneza. Ao saírem de carro do clube, porém, uma surpresa os aguardava. Do lado de fora, René os esperava, trôpego de tanta bebida. Postou-se diante do automóvel assim que saíram. — O que você está fazendo aqui? Questionou Suzane, abrindo a porta e colocando metade do corpo para fora. Não posso permitir que você se case com esse Mauricinho. Você não o ama. Não acredito. Saia daqui, rosnou ela. Vá andando, amigo, falou Leandro, descendo do automóvel e empurrando-o para longe. Pensa que a conhece? Tornou ele, os olhos vidrados de embriaguez e ciúmes. Acha que ela é um anjo só porque está vestida de branco? Leandro olhou para Suzane, que abaixou os olhos envergonhada. Conheço-a melhor do que ninguém, disse ele, mantendo René à distância de Suzane. Ah, isso é o que você pensa. Mas ela não é essa candura em que fez você acreditar. Ela não presta. Enganou você. Torrou seu dinheiro, mas era na minha cama que ela gozava. René nem percebeu de onde viera o murro que o atingiu. Apenas uma dor aguda irrompeu de seus lábios, que jorraram sangue na mesma hora. Tonto pela bebida, cambaleou e se enroscou nas próprias pernas, desmoronando no chão com um baque seco. — O que você fez? Gritou Suzane, aproximando-se dele e fitando-o do alto. René pensava que ela chamava a atenção de Leandro por ter batido nele, e qual não foi o seu espanto ao perceber que ela estava de pé ao seu lado, olhando-o com um olhar ao mesmo tempo contrariado e acusador. — Vamos embora, Suzane, chamou Leandro, dando as costas a René. Não vale a pena estragarmos o nosso casamento com esse sujeito. Ela enganou você, cara. René gritou, tentando se levantar. Pode não acreditar, mas você já era corno antes mesmo de se casar. Escute aqui, cara, vociferou ele, agarrando René pelo colarinho e erguendo-o do chão. Se pensa que está me contando alguma novidade para envenenar o meu casamento, está muito enganado. Suzane e eu não temos segredos. Você é que é o idiota. Ela pode ter dormido com você antes de nos casarmos, mas eu é que sou o marido dela e é a mim que ela ama. Você foi o passatempo. Eu sou seu verdadeiro amor. Indignado, René virou-se para Suzane, que, chorando, rebateu de forma impiedosa. Não devia ter feito isso, René. Como disse, é a Leandro que amo, e a sinceridade faz parte do amor. Contei-lhe tudo sobre você, sobre nós dois. René irrompeu num pranto mais sentido do que nunca, e Leandro revidou com mais calma, compadecido com o estado de degradação a que chegara o outro. Ouça aqui, meu camarada. Não tenho nada contra você, nem me importo com o que Suzane fez antes de nos casarmos. O que importa é que ela foi leal comigo e me contou tudo sobre vocês, e eu a perdoei. Não se humilhe dessa forma, nem se esqueça de que é um homem. Levante-se daí e saiba perder com dignidade. René olhou-o com cara de espanto, e ele prosseguiu. Você perdeu, cara. A mulher não o quer. É a mim que ela ama. Conforme-se com isso e continue com a vida. Eu lhe disse, confirmou Suzane. Mas você preferiu não acreditar. Lamento que tenha escolhido a forma mais difícil de se convencer. Venha, Suzane, chamou Leandro novamente. Vamos deixar o seu ex-namorado sozinho com a sua derrota e os seus pensamentos. Os dois tornaram a entrar no carro e Leandro acenou para os seguranças do clube em sinal de que estava tudo bem. Deu partida no motor e ganharam a rua.
A seu lado, Suzane chorava envergonhada. Não sei o que dizer, Leandro, só que lamento. Não fique assim. Hoje é o dia do nosso casamento e não vamos deixar que um idiota estrague a nossa noite e o primeiro dia de nossas vidas juntos. Jamais imaginei que ele pudesse fazer uma coisa dessas. As pessoas são imprevisíveis, ainda mais quando estão apaixonadas. Você é maravilhoso. Depois do que lhe fiz, ainda me aceitou de volta. Se fosse outro, nunca mais olharia para mim. Outro não a amaria tanto quanto eu. E você foi sincera. Contou-me tudo, sem eu nem perguntar. E olhe que eu nunca desconfiei. Como me arrependo de tê-lo enganado, mas eu estava confusa. Isso passou. O importante agora é que nós nos amamos, estamos casados e nada vai atrapalhar a nossa felicidade. Enquanto se dirigiam para o hotel, René foi embora desconsolado. Nunca poderia supor que Suzane seria tão franca a ponto de arriscar tudo contando a verdade ao namorado. Ela devia mesmo gostar dele. Do contrário, estaria enganando-o até hoje. Colou-se na parede do outro lado da rua e ficou olhando para o portão do clube por onde Suzane passara. Viu, um a um, os convidados irem embora. Quando Beatriz passou com Vítor, ele a olhou com olhos úmidos, mas ela estava conversando com o marido e não se apercebeu da sua presença. Não havia mais o que fazer, a não ser provar a si mesmo que era capaz de muitas coisas. Perder a mulher que amava, tinha tido certeza, mas como dissera Leandro, não perderia sua dignidade. Sairia dali de cabeça erguida e continuaria com seus planos. Terminaria o cursinho e faria vestibular para direito. Depois de formado, se dedicaria aos estudos e passaria num concurso para a magistratura. Era isso que queria. Era isso que conseguiria. Não fosse para provar a Suzane do que era capaz, provaria a si mesmo que a vida não estava terminada porque perdera a mulher de seus sonhos. Havia ainda outros sonhos para conquistar, e ele estava certo que os conseguiria. Epílogo. Quando Renato saiu da prisão, era outro homem. Deixara na cela que fora a sua moradia, nos últimos meses, toda a arrogância e o orgulho de uma vida inteira. Saía modificado e com nova perspectiva da vida e do mundo, pensando apenas em dedicar-se ao trabalho e à família. Queria passar mais tempo com a mulher e o filho. Carminha foi buscá-lo na saída do presídio e levou-o para sua nova casa, onde ninguém os conhecia, nem os olhava com um olhar de pena ou de acusação. Renato gostava de montanha e foram para Friburgo. Era perto do rio e um bom lugar para recomeçar. Quando chegaram, Renato se sentiu renovado. A casa era maravilhosa, num condomínio cheio de árvores e flores, e ele inspirou o ar puro como quem respira pela primeira vez. Ao ouvir o barulho do carro, o filho veio correndo e se atirou em seus braços. Estava um rapazinho, e ele o beijou com amor. — Você está um homem, rapaz. Não havia percebido que crescera tanto. A pedido do próprio Renato, Nicolas nunca fora visitá-lo na cadeia. Queria poupar o filho à lembrança de um pai criminoso, preso num lugar fétido e cercado de maus elementos. Beatriz e Vítor também estavam presentes, e Renato se surpreendeu ao ver o neto correndo pelo gramado ao seu encontro, gritando "Vovô, vovô", com sua vozinha fina e alegre. Ergueu o menino no colo e o estreitou, surpreendendo-se com o fato de a criança o conhecer. — Nós dissemos a ele quem você é, esclareceu Beatriz, meio sem jeito, beijando o rosto do pai. Renato se sentiu reconfortado com os filhos e o neto e buscou Carminha com o olhar. Ela se aproximou e se aninhou em seu braço, dividindo com o menino o abraço do marido. Ele estava feliz. A companhia da família era tudo o que podia desejar.
Durante o tempo em que passara na cadeia, o que mais lhe doía era a ausência de seus entes queridos. Agora, no entanto, iria começar tudo outra vez. Um trovão soou ao longe, e gotas de uma chuva grossa e fria começaram a se derramar sobre eles. Vamos entrar, chamou Carminha correndo para dentro, com os outros logo atrás. Apenas Renato permaneceu parado no jardim, recebendo na face aquela chuva que há anos não sentia. Você não vem, pai? Era Beatriz. Vamos, vovô, falou o neto, puxando-o pela mão. Renato se deixou conduzir, caminhando devagar para poder sentir o frescor dos pingos da chuva. Naquele momento, reconhecendo o verdadeiro valor que tinham a liberdade e a vida. Não apenas a sua, mas como todas as outras que destruíra. Estava chorando, mas os pingos de chuva espalhados no seu rosto não permitiam que ninguém percebesse. Entrou em casa pela mão do neto e abraçou a esposa novamente, fitando Beatriz e Vítor com uma emoção nunca antes sentida. Afinal, para ele, não era isso o que importava? Como de costume aos domingos, Suzane ia com Leandro e Graziella almoçar em casa de Amélia. Após um delicioso churrasco à beira da piscina, Suzane esticou-se na espreguiçadeira para ler o jornal. Apanhou-o e começou a folheá-lo distraidamente. Foi correndo os olhos pelo periódico, até que uma foto lhe chamou a atenção. Nela, um homem muito parecido com seu tio Cosme, ao lado de outro, igualzinho ao Dr. Armando, entravam algemados numa delegacia de polícia. Acima, a manchete em letras garrafais. Presos em Brasília, o famoso advogado Cosme Brito Damon e seu sócio, Armando Ribeiro, acusados de estelionato, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Graziella! Gritou Suzane, correndo ao encontro da mãe. O que foi? Veja isso. E estendeu o jornal para Graziella. Amélia e Leandro se juntaram atrás dela para ler a notícia. É o seu tio? Indagou Leandro. O próprio. Vejam só, falou Graziella. Preso. E o outro era o sócio de minha mãe, o que me enganou com a procuração. Eu não lhe disse que não valia a pena se vingar? A vida mesma se encarrega de dar a devida punição aos criminosos. Você vai tentar rever sua herança? Quis saber Amélia. Não, respondeu Suzane com sinceridade. Não vale a pena. Também acho, concordou Graziella. Suzane não precisa do dinheiro daquele ladrão. Vai até fazer mal. É verdade. Contento-me com o que tenho e sei que meus pais, onde estiverem, também estão satisfeitos. Não preciso de nada que venha de tio Cosme. Isso mesmo. Deixe que a justiça e Deus se encarreguem dele. Estavam felizes. Para Suzane, a vingança perdera a razão. Não apenas porque encontrara a verdadeira mãe, mas porque seu coração já não guardava mais sintonia com aquele sentimento. Naquela noite, Graziella voltou a sonhar com Aécio. Ele a retirou do corpo físico e voou com ela para o passado, para o momento em que Ismália e o capitão da fazenda do barão Valverde discutiam a meia voz. Fez como lhe mandei? Indagou ela com ódio. Fiz sim, senhora. A menina já está morta. Como é que você pode ter tanta certeza? Você viu a onça comê-la? Não, sinhá. Acontece que eu mesmo a matei. Um brilho de satisfação coloriu o olhar de Ismália, que, todavia, nada deixou transparecer ao capataz. Eu não mandei matá-la, censurou falsamente. A responsabilidade por isso é toda sua, entendeu? Ele assentiu. Não tive nada a ver com isso.
Entendi, sinhá. Não se preocupe, que ninguém vai acusá-la de nada. Quando o capataz se virou para ir embora, Graziela soltou um grito de susto, reconhecendo no rosto dele o semblante sofrio de Roberval. Imediatamente, a cena se desvaneceu e apenas ela, Roberval e Aécio permaneceram no local, que agora se transformara numa próspera fazenda de gado leiteiro, sem nenhum resquício do antigo engenho de escravos. Roberval! Gritou ela dolorosamente. É você? Sim, Severina, sou eu. Ao ouvir o seu nome de batismo, que ela não escutava há tantos anos, Graziela sentiu um estremecimento e retrucou com voz humilde. Por favor, não me chame mais por esse nome. Faz-me lembrar todos os erros que cometi. Como pode ver, você não foi a única a errar no mundo. Errei com você. Foi por causa da minha ambição que você perdeu a vida. Não diga isso. Você não era ambiciosa, nunca foi. Estava desesperada na época. Era inexperiente e infantil. Jovem demais para assumir tanta responsabilidade. Você é muito bom, Roberval, tentando justificar a minha atitude. Não se trata de justificar a atitude, mas de compreendê-la. Eu não devia ter feito o que fiz. Jamais deveria ter vendido as minhas meninas. Todos nós temos algo de que nos arrepender, mas o arrependimento não deve vir com o peso da culpa, e sim com a leveza da compreensão e da reforma interior. Você sabe que me arrependi, não sabe? Se pudesse, teria trazido você de volta à vida, mas não foi possível. No entanto, tudo fiz para encontrar nossas filhas. E conseguiu. Durante todos esses anos, fiquei imaginando se você teria partido dessa vida com o coração carregado de ódio pelo que lhe fiz. Se tivesse que sentir ódio de alguém, seria de mim mesmo, porque vivi muitas vidas em que me perdi na ilusão do crime. Oh, Roberval, será que você pode me perdoar? Você pode perdoar a si mesma? Ela não respondeu. Porque você nada me deve para me pedir perdão. O que me aconteceu foi consequência do desequilíbrio que eu mesmo causei na minha vida. Mesmo assim, perdoe-me. Eu não queria que as coisas tivessem acontecido daquele jeito. Roberval tem acompanhado você desde que desencarnou e adquiriu condições de compreender tudo por que passou. Esclareceu Aécio, que até então permanecera calado. Ele tem me acompanhado? Surpreendeu-se Graziela. Muitas vezes foi vê-la em minha companhia. Graziela lembrou-se da sombra, de que vez em quando via nos sonhos que tinha com Aécio, e só agora percebia que se tratava de Roberval. Eu não queria impor-lhe a minha presença, disse ele. Não queria que você pensasse que eu estava ali para lhe fazer acusações. Roberval jamais a acusou, Graziela. Sempre quis que você seguisse a sua vida e fosse feliz. Quando você conheceu Aécio, continuou Roberval, fiquei bastante gratificado por ter tido o merecimento de encontrar uma pessoa boa e capaz de ajudá-la. Ele foi um anjo na sua vida. Não, meu caro amigo, contrapôs Aécio. Graziela, que foi um anjo para mim, sempre boa e dedicada, gastou a juventude cuidando de um velho. Eu o amava, Aécio, assim como amei Roberval. Pois aproveite esse amor em benefício de si mesma. A vida ainda lhe reserva coisas boas. Vá e se dê a oportunidade de encontrá-las. Estaremos sempre olhando por você, Graziela, afirmou Roberval.
Ao acordar, parecia que Graziella sentia a mão de Aécio sobre o seu peito, tornando-o leve e límpido. Levantou-se de bom humor, tomou café e foi à praia. Estava uma linda manhã de sol, e o mar parecia convidativo. Havia crianças brincando na areia, e muitas pessoas caminhavam na calçada. Na areia, armou a cadeira e a barraca e sentou-se de frente para o mar. Passou protetor solar e colocou o chapéu de sol. Uma brisa suave começou a soprar e foi ficando mais forte, até se tornar um vento rápido e perturbador. Uma jarrada mais forte arrancou seu chapéu, que foi rolando pela areia, com Graziella logo atrás. O chapéu bateu no ombro de um homem que estava deitado numa toalha, e Graziella, na pressa, tropeçou e caiu próximo a ele, enchendo as costas do homem de areia. Minha Nossa Senhora, me perdoe, disse ela, morrendo de vergonha. O homem ergueu as sobrancelhas e levantou-se, e Graziella pensou que ele fosse reclamar de alguma coisa. Ao invés disso, ele apanhou o chapéu meio enterrado a seus pés, sacudiu-o gentilmente e estendeu-o para ela. Com um gesto amistoso, ela o recolheu e olhou para ele, sem saber o que dizer. Ele estava sorrindo, e pareceu-lhe subitamente ver a imagem de Aécio esvanecendo por atrás do homem. Foi ali, naquele momento, que ela compreendeu quais eram as oportunidades que a vida queria lhe dar. — Isso é seu? Perguntou ele, e Graziella assentiu. — Você vem sempre aqui? Ela olhou para ele e fez que sim com a cabeça, deixando-se envolver pela aura de simpatia daquele desconhecido e entregando-se à nova oportunidade de experiência que estava por surgir. Naquele momento, era como se um ciclo em sua vida houvesse sido concluído, e ela estava pronta e madura para iniciar algo inovador. Confiou em si mesma e sorriu, entabulando com o estranho uma conversa alegre e descontraída, sem preocupações, arrependimentos, culpas ou medo. Só a vontade de viver. Fim.